Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Gayle Clevenger. O caso que eu vou contar hoje ocorreu nos Estados Unidos em 2018. Gayle nasceu no dia 4 de julho de 1974 e ela tinha 5 irmãos. Ela trabalhava como arquiteta e ela tinha um filho do primeiro casamento chamado Gregory. A Gayle se casou novamente após se separar do pai do Gregory com um homem chamado Daniel. E o Daniel ele tinha 2 filhas também de um relacionamento anterior. Então, em 2018, a Gayle ela estava morando em uma cidade no estado da Flórida, nos Estados Unidos, com o marido, o Daniel, o filho, o Gregory, que na época estava com 15 anos de idade, e as 2 filhas do Daniel. No dia 2 de novembro de 2018, uma ligação é feita da casa da família para emergência. Era o Gregory. Ele contou para a atendente que ele havia chegado em casa e que a casa estava toda revirada e ele não conseguia encontrar a mãe dele. E nesse dia estava apenas o Greg e a mãe em casa, já que o Daniel ele tinha feito uma viagem a trabalho. E as 2 filhas do Daniel estavam na casa da mãe delas. How long have you been gone? I've been gone all school day. I Okay. got home. Are you there by yourself? Yeah. How old are you? I'm are you? 15. Okay. I need you to take a deep breath. I'm going to ask you a few questions, okay? Os policiais vão até o local e eles encontram a casa bem desarrumada. Haviam coisas por todos os lados, pelo chão, tudo espalhado pelo chão. Eles também percebem que a porta de entrada da casa havia sido forçada. E o Greg conta aos policiais que quando ele chegou em casa, o carro da mãe, que estava estacionado em frente à casa, estava ligado. Porém, ele não conseguiu encontrar a mãe e ela costumava utilizar o carro para poder ir até o trabalho. O Greg ele vai até a delegacia para dar mais informações e como o padrasto dele não estava na cidade, ele chama o Ken Jones para poder acompanhá-lo. No estado da Flórida, a lei permite que menores de idade sejam interrogados ou deem testemunhos desacompanhados. Porém, o Gregory ele preferiu chamar-lhe um adulto de confiança para acompanhá-lo, o que é bem compreensível porque ele provavelmente estava ali bem assustado com toda a situação. E o Ken Jones ele é um detetive que ele foi um dos organizadores de um grupo de jovens que tinham ali interesse em aprender mais sobre investigação e sobre o trabalho policial, do qual o Gregory havia participado. Na delegacia, o Greg contou que ele e a mãe chegaram na noite anterior em casa por volta das 8h47 da noite e depois foram jantar. Na manhã seguinte, a mãe o acordou por volta das 6h30 da manhã para ele poder ir para a escola. E a Gayle, ela costumava ir de carro até uma estação e ela deixava o carro lá e então seguia desse local até o trabalho dela de bicicleta. E ela costumava retornar para casa às 18h30, então o Gregory ele chegava antes da mãe em casa, por isso quando ele chegou nesse dia e viu que o carro da mãe estava ali em frente à casa, ele achou aquilo estranho. Ele entendeu que ela não tinha saído para trabalhar ou então já tinha retornado do trabalho. Ele conta que ao entrar na casa ele viu que estava tudo revirado, tudo bagunçado. E ele também informa o investigador sobre alguns itens que ele percebeu que estavam faltando na casa, como um computador e também um aparelho de som. É claro, como ele percebeu que a mãe não estava em local nenhum ali na casa, ele chamou a emergência. O investigador ele percebe que o Greg ele tinha um hematoma no rosto. Então ele pergunta ao Greg como aquilo tinha acontecido. E então ele diz que no dia anterior ele tinha entrado em uma briga com um amigo dele. Mas quando questionado, ele não sabia dizer o último nome, o sobrenome deste amigo. Ele sabia dizer apenas o primeiro nome. O investigador pergunta como era o relacionamento dele com a mãe. E ele diz que ele e a mãe se amam muito, mas que eles tinham algumas discussões de vez em quando. E ele conta que inclusive na noite anterior ele e a mãe tiveram uma discussão por conta das notas baixas que ele estava tendo em biologia. O que o investigador, na verdade, já sabia, pois ele havia conversado com o padrasto do Gregory. E a Gayle ela havia telefonado pro Daniel na noite anterior para falar dessa discussão. E ela também havia dito para ele que ela estava muito chateada porque ela tinha perdido o controle e havia batido no Gregory. O
O investigador também acha estranho que, segundo o próprio Greg, ele trocou de camiseta quando chegou em casa. O Greg contou que quando ele estava aguardando os policiais chegarem, ele trocou de camiseta porque ele estava muito suado. O investigador acha isso estranho que, em meio a toda aquela situação, ele fosse sequer pensar em trocar de roupa. O investigador, após conversar um tempo com o Greg, ele começa a desconfiar um pouco da história dele. Então, ele questiona sobre essa briga que ele teve, já que a Gale havia mencionado ao Daniel que ela havia batido no filho. Então, o investigador desconfiou que talvez esse fosse o motivo do hematoma no rosto do Greg. Mas ele manteve a história de que ele brigou com um amigo no dia anterior. Então o investigador pergunta se tinha mais alguém presente nesse momento e ele menciona o nome de um outro amigo. E apesar do Greg dizer que ele esteve presente o dia todo na escola, os investigadores tinham informação da escola que o Greg ele tinha saído mais cedo naquele dia. Então, quando confrontado com essa informação, o Greg ele explica que, na verdade, ele realmente tinha faltado a uma aula, mas que ele não havia saído da escola, que ele tinha ficado no auditório da escola fazendo um dever de casa que ele não tinha feito. Ele também conta que voltou de carona para casa com 2 amigos dele. Os investigadores eles conversam com esses amigos, que eram o Dylan e o Brian. O Dylan ele conta aos investigadores que o Brian deu uma carona para ele e para o Greg e que eles haviam deixado o Greg em casa. E ele acaba contando que o Greg deu algumas coisas, alguns pertences para ele guardar. Ele mostra esses itens aos investigadores, estava na casa dele, e eram exatamente os itens que o Greg havia dito que estavam faltando na casa, como o computador e o aparelho de som. Ele disse que não sabia o porquê, por qual motivo o Greg havia pedido para ele guardar aqueles itens, mas que ele guardou na casa dele e depois foi para o trabalho. Depois de algum tempo conversando com os investigadores, ele acaba contando que eles também haviam dado carona para o Greg para ele ir para a escola naquela manhã. E que no caminho ele tinha mencionado que ele tinha tirado a vida da mãe dele. Ao conversar com o Brian, ele também conta uma história bem parecida com a do Dylan. Ele diz que o Greg tinha contado o que tinha acontecido com a mãe e que depois da aula ele foi deixar o Greg em casa e que ele entregou ali alguns pertences para ele e pro Dylan e que ele tinha dito o que era para eles guardarem e o que era para jogar fora. Ele conta que ele e o Dylan tinham jogado os itens que o Greg tinha pedido para jogar fora em uma lixeira que ficava em um estacionamento. Então os investigadores vão até esse local e eles conseguem encontrar esses itens na lixeira. Após confrontar o Greg com essas informações, ele acaba confessando ter tirado a vida da mãe. Ele conta que após a discussão que ele teve com a mãe na noite anterior, ele esperou a mãe ir dormir, então ele foi até o quarto dela e a estrangulou. Depois ele forjou uma cena para parecer que a casa tinha sido invadida e que tinha ocorrido um roubo. E apesar dele ter achado que tinha feito um bom trabalho forjando esse roubo, os policiais, assim que chegaram na casa, logo que foram chamados, eles perceberam que tinha algo de errado com aquela cena. Bom, então ele colocou o corpo da mãe no carro, com a ajuda de um carrinho de mão, e depois ele levou o corpo até um quintal que havia atrás da igreja que ele frequentava com a mãe. E nesse local havia um espaço onde fazer uma fogueira, e foi ali que ele enterrou o corpo da mãe. No dia seguinte, quando os amigos passaram para dar carona para ele para a escola, ele contou o que tinha feito. Eles foram para a escola normalmente, depois eles saíram mais cedo, e então quando eles foram até a casa do Greg deixá-lo em casa, ele entregou os pertences para o Dylan e para o Brian. Ele disse que eles entraram na casa e que inclusive eles utilizaram luvas porque eles não queriam deixar os digitais deles ali na casa. Eles vão até o local indicado pelo Gregory e eles confirmam que o corpo estava enterrado ali naquele lugar onde era feita a fogueira. O Brian e o Dylan, que tinham 17 anos de idade, inicialmente eles pareciam não ter percebido a gravidade do que tinham feito. Inclusive mencionaram o fato de que iam ter que faltar ao trabalho no dia seguinte. E um deles comenta que o pai provavelmente ia o deixar de castigo durante muitos anos. My father knows that I'm involved in this. I'm gonna get chewed out when I get home, and I'm not gonna get a birthday or Christmas or anything. I'm gonna be grounded for the next 10 years and disowned by my entire family. Dude, I'm not even getting to work. Come on. Someone's about to get fired. Dude, no, we had that job. Oh man,
We're making 15 an hour. Come on, How many guys. hours? This is important. Yeah, it was 15 an hour. Wait, are we not able to anymore? I should be done by now. O Dylan recebeu 828 dias de sentença e 10 anos em liberdade condicional. O Brian recebeu uma sentença de 364 dias e 14 anos de liberdade condicional. O Gregory, apesar de estar com 15 anos de idade na época, ele foi julgado como adulto e ele recebeu uma sentença de 45 anos de prisão, com um mínimo de 25 anos. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito e aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. Até o próximo vídeo!